Muito boa noite, esta é a Noite Informativa, edição de sexta-feira e habitualmente a este dia trouxemos a análise sob o olhar de António Jorge Frangules para a análise, portanto, dos factos que marcam a semana e hoje vamos dar continuidade ainda aqui com uma outra nuance sobre tanto a perda de mandato de Manuel de Araújo, tanto que foi destituído semana passada e esta semana o Conselho de Ministros veio a público confirmar então esta perda de mandato por parte de Manuel de Araújo. A semana foi também dominada pela reação da Renamo a insistir em Manuel de Araújo como cabeça de lista pela Renamo, tanto para o município de Quelimane. António Frangules, muito boa noite, bem-vindo aqui ao espaço. Como é que vai terminar este braço de ferro entre a Renamo e agora com o Governo, porque o Conselho de Ministros já veio decidir? Primeiro, muito boa noite a todos os telespectadores deste programa e agradecer todas as mensagens que têm entrado de encorajamento, e é verdade que a missão é espinhosa, não é fácil, de tal maneira que por vezes o indivíduo até pensa em desistir, mas há um outro coração que diz não, avante, porque há pessoas que têm que fazer coisas normais, ainda que sejam pessoas normais, como a polícia, os militares. Uns estão agora a trabalhar enquanto os outros estão a chilar, a dormir, etc, etc. Mas a sociedade é assim e temos que aceitar. Mas, bom, eu queria começar por dizer que aquilo que eu disse há programas atrás não é diferente do que vou dizer em outras palavras, em outras circunstâncias. É que o meu sexto sentido quer-me parecer que a Renamo está a ser prudente apenas, prudente na narrativa, mas da mesma maneira como eu ouvi alguns comentários, porque comentaristas somos muitos na praça, que ela não muda a natureza, apesar do o líder ter perecido, mas a Renamo é sempre a Renamo. Ok. Bom, esse epíteto é também verdade quando se trata do seu, digamos, rival direto, não é? Estamos a falar de quem? Da Frelimo, o rival direto da Renamo. O epíteto é igual. A Frelimo é igual a si própria, também não muda. Nós vemos isto desde lá para aqui. Ora, eu acredito que estão à espera do Conselho Constitucional. Isto eu disse nos programas anteriores. E depois do Conselho Constitucional é que vamos comentar melhor. Porque o que salta à vista do comum dos mortais é que a Frelimo usa as instituições, né, para poder se manter no poder. E também estou a repetir isto, porque as perseguições, as falcatruas, fraudes aqui, tudo isso se reduz a uma única afirmação: manutenção no poder, a todo custo. Os fins estão já determinados. Então, maquiavelicamente, tem de se mobilizar todo tipo de meios para que aqueles fins sejam conseguidos. E é o que nós estamos a ver. E
nós vimos isto antes de chegarmos à fase que podemos chamar até pré-eleitoral, as eleições à vista. Vimos antes manobras de queimar tempo, né? De marcar passo, para depois fazer-se tudo a correr, como eu dizia até no programa passado, e como a pressa é o inimigo de toda a perfeição, e sempre beneficia quem está já no poleiro. É o que nós estamos a ver, mas não chega. Para o que está no poder, não chega. Nós vimos, por exemplo, a questão do Samora Machel Júnior, né? Que contra a Constituição, que eu ainda tenho aqui alguns apanhados, contra a igualdade de direitos, que é o artigo 35 da Constituição, contra a liberdade de constituir e aderir a partidos políticos, muito mais aplicável para esta questão das destituições, né? O direito de impugnação, o direito de recorrer aos tribunais, são direitos supra-ordenadas. Portanto, normas digamos, ordinárias. A lei é uma lei ordinária e a Constituição é, por conseguinte, acima das leis ordinárias. Ora, o que nós vamos ver, antes de palmilhar o que diz a própria lei, é que nós temos que estar conscientes de que estamos perante uma norma, ou normas, um conjunto de normas, que precisam de alguém para as interpretar e aplicar. Mas a interpretação tem princípios, não é? E tem nomes. Existe a interpretação restritiva, a extensiva e abrogante. E eu hoje quero manter simplesmente a interpretação abrogante, que é aquela que consiste em negar o sentido e valor a uma disposição de lei quando se verifica a sua absoluta contraditoriedade e incompatibilidade com outra norma supraordenada, né? E principal, que é o caso da Constituição da República. Falando assim em tese, sem cansar os telespectadores com os artigos aqui e acolá, dizer o seguinte, que a lei, por exemplo, em relação às intercalares, antes do ordenamento jurídico atual autárquico, dizia que se houvesse uma incapacidade, que faleceu, qualquer outra coisa, do presidente, não é? Faltando menos de um ano, não haveria intercalares. Intercalar, sim. Tudo bem? E eu dizia também que o fim daquela pena adveniente da renúncia era, portanto, para prevenir, não é? Funciona até agora como um princípio de prevenção geral, que é para as pessoas saírem da fila recreativa, quando dizer que já não quero ser, ok? Já não me interessa. E com todas as consequências sociais, porque aquelas pessoas que confiaram naquele presidente, contavam com ele até o fim do mandato, não é? E para além disso, o Estado terá que entrar outra vez com meios materiais e pessoais para poder encontrar um novo presidente do Conselho Municipal. Ora, eu dizia que, uma vez afastado o quadro jurídico
que obrigava a intercalar-se, não fazia sentido que a pessoa continuasse a merecer a mesma pena, não é? Porque renunciou, porque agora quando renuncia é imediatamente substituído por outra pessoa. Não há, digamos, prejuízos, embora existam aqueles prejuízos morais, na medida em que aquelas pessoas sabem de que ali na lista aquele primeiro que vai ser é aquele que eu quero quando vou votar. Tudo bem. Mas já não há, assim, digamos, graves consequências. E pior ainda, quando a pessoa renunciar, digamos que é um termo não feliz até neste caso concreto. Porque a pessoa está-se a candidatar para uma função social, política, maior que aquela que está, portanto, a exercer. Jurisdição local, que é a autarquia, vai passar à jurisdição de toda a nação. Eu dizia que aquela autarquia era a espécie de que o país todo era o gênero. Daí que não faz sentido você dizer que a pessoa tem que perder o mandato, porque ele deixou de ser ou simples membro da Assembleia, ou chefe de bancada, ou presidente mesmo do município, ao nível do município, para passar a ser um membro da Assembleia ao nível do país. Ora, se você mantém esta interpretação draconiana, o que tu estás a fazer é coartar o direito, digamos, da pessoa, não é, participar nesta arena política. Está dentro do direito dele, não é, participar em pé de igualdade, tem a liberdade de poder, inclusivamente, até passar para um outro partido ou organização. E ao nível de passar para outro partido, a lei, ao fazer perder o mandato, está exatamente a coartar este direito de ele poder servir o país, a sociedade, de um modo mais absoluto, mais totalitário, todo o país. E, entretanto, a lei entra em contradição, porque não é possível, no uso da minha liberdade, eu tenho a liberdade de aderir a partido político que eu quiser. Assim como eu aderi hoje a A, amanhã tenho a liberdade de aderir a B. Ora, quando num período pré-eleitoral eu quero mudar, mas para o próximo período, o próximo mandato, você não pode me punir, porque eu não estou a renunciar a este mandato. Eu estou simplesmente a dizer que, dentro daquele princípio da minha liberdade de escolha, eu quero deixar de pertencer a A no próximo mandato e pertencer a B. Ora, se eu esperar que o mandato acabe, esta liberdade não será possível materializar-se. Daí que, para mim, a lei sofre de uma lacuna grave e até uma lacuna propositada, exatamente para poder, sempre que for conveniente, não é, poder combater inclusivamente os adversários. Porque eu sempre disse que o pior adversário, o primeiro adversário em Moçambique do processo eleitoral era a lei eleitoral. É por isso que, repare, a Frelimo nunca vai aceitar fazer uma revisão antepada. Nunca. Porque fazer uma revisão a tempo e horas
permite que não haja aqueles dribles nas vírgulas, nos parágrafos e nos conceitos e até nos preceitos na totalidade. Então, começa a fincar o pé, a entreter quem quer fazer a revisão. Claro, se for em benefício da oposição, o contrário é verdadeiro. O benefício da oposição é contra, por conseguinte, a quem estiver, portanto, no poder. Mesmo que essa pretensão da oposição seja uma pretensão legal, justa, ética, né, e moral. António Frangulos, estamos habituados, o país está habituado a divergências pós-eleitorais. Até que ponto é que estes empurrões à porta da entrada do processo eleitoral são um prenúncio de que vamos ter ainda muito período por... Olha, para mim, o que vai acontecer, já não me lembro bem o ano, mas eu lembro-me de um presidente, meu professor, eu gostava tanto dele, né? E calhou-lhe o azar de ser presidente do Conselho, da Comissão Nacional de Eleições, e que logo depois daquelas eleições ele foi destituído. Nestas também, aliás, eu já defendo desde 2014, olha, eu encontro os indivíduos, com todo respeito, eu aperto a mão, se estão a gostar ou não estão, eu não tenho problemas nenhum, mas eu sou claro e direto. Para mim, só não saíram porque beneficiaram os que lhes deviam destituir, só. Mas a verdade é uma, depois daquele descalabro, depois daqueles deslates, depois daqueles despautérios, daqueles erros crassos, jurídicos e políticos, eu não via nem sequer a possibilidade de ficarem mais 30 dias. Era simplesmente mostrar-lhes a porta para a rua, mas nada. Mas como isso favorece quem está no poder, ignora a tudo e todos. A verdade é uma. Mostrou-nos agora, mais claramente, que a CNE e o STAI não fica de fora, são autênticas células do Partido Frelimo. Não tens como. Não precisa nomear as pessoas, olha para elas, não há quem não sabe que são coisa da Frelimo, mas desta maneira foi demais. Por quê? Porque agiram a mando e no diapasão do mandante. Não se justifica nunca, por exemplo, no caso do Samito, mais uma vez, quero dizer, não foi dada a oportunidade de suprir as irregularidades, embora a lei preveja, não foi dada a oportunidade de substituir, né? E correram logo com deliberações, pelo que me veio até a constar, há uma deliberação que é feita sem ter, inclusivamente, aquelas cartas feitas pelos desistentes com o conhecimento da ajuda. O que me veio ao conhecimento é que, ao se assaltar os escritores da ajuda, era exatamente para pegarem nos carimbos, para poderem carimbar aqueles papéis e dizer que a ajuda me tomou conhecimento. Aqueles indivíduos, a única coisa que fizeram foi pegar naqueles documentos, que creio que até deram-lhes a minuta na CNE, né? Se não foram eles a fazer, e pegaram naquilo, lá carimbaram a entrada na CNE ou lá o que seja, foram deixar no secretariado do bairro. E a ajuda-me não tomou conhecimento. Mas a lei diz que tem que tomar conhecimento. Quer dizer, e depois, ainda
tem a reclamação no Conselho Nacional de Eleições. Tem tempo ainda de recorrer ao Conselho Constitucional. Já fizeram um sorteio e a Júdice já está afastada. Quer dizer... Este ponto fazia parte da minha próxima questão. Como é que vai ser, na possibilidade, como é que vai ser o timing, na possibilidade do Conselho Constitucional tomar uma decisão diferente? O processo eleitoral tem que decorrer. Como é que Mas está a ser? dizer que não vai tomar. Porque quem manda no Conselho Constitucional é quem o coloca. Está a dizer, pelos factos visíveis, né, e tangíveis, que o Conselho Constitucional vai agir segundo quem manda, quem tem o poder. É o que quero dizer. Ora, na praça há até duas versões. Há uma versão que diz que o afastamento do Venâncio Mondlane e até do Manuel Araújo é simplesmente para poder, digamos, pintar o bolo. A verdade é que estes o Conselho Constitucional vai fazer passar, porque afinal de contas, entre o Mondlane e o Samora Moisés Machel Júnior, o pior de todos que o poder não quer lá é o Samito Júnior. Daí que estes vão passar. Há outros que dizem que não vão passar, porque afinal de contas a Renamo terá feito uma jogada, portanto, política, que colocou os segundos homens, são de confiança, são esses que hão de ficar, e estes aqui ficam politicamente queimados, né? Não hão de poder concorrer por mais nenhum outro partido. Não sei se é verdade ou não, mas pelo que já comecei a ver, essa tese não vinga tanto. Não vinga tanto. Okay. E mais, aquela questão que o indivíduo colocou aqui, nesta da interpretação da lei, quando dois indivíduos estão em iguais circunstâncias, né? Sim. E, entretanto, incorrem numa situação de incapacidade. Capacidade eleitoral passiva é incapacidade também, a contrário senso. E eu dizia no outro programa que esta situação é uma situação que deve ser conhecida do ofício pelo Conselho, digamos, Nacional das Eleições. Não precisa de alguém alertar, porque trata-se de uma fiscalização. Quando entram os documentos, vai para o artigo que tem a capacidade eleitoral passiva. Tem que ter 35 anos de idade, estamos a falar, por exemplo, do presidente, tem que ter isto, tem que ter aquilo. Chega-se à conclusão que ele falta uns 5 dias para fazer os 35 anos. Não tem 35 anos. Volta. Não precisa que os cidadãos ou os rivais na corrida para ser presidente, não precisa que eles impugnem a candidatura daquele sujeito. Quando mais do que aqueles outros que não sabem que idade é que tem efetivamente, quando é que faz anos, mais do que aqueles indivíduos rivais daquele candidato à corrida, o Conselho Nacional, neste caso concreto, ou podia ser para um tribunal, tem os papéis consigo para poder, né, ver se tem de facto esses requisitos. Esses requisitos funcionam como cláusulas gerais numa lei como a lei de trabalho, em que o patrão não depende da vontade dele. As cláusulas gerais funcionam como direito público até. E eu dizia aqui a última vez que há crimes públicos, por exemplo, e que esses crimes públicos não carecem de uma queixa de um cidadão, de uma denúncia. O Ministério Público não pode abster-se
de acusar, de começar, portanto, o processo de acusação, que começa com as investigações, com a abertura do processo, porque ninguém se queixou. Ninguém veio dizer não. Só pelo facto do crime ser público e ele é Ministério Público, ele obrigatoriamente é que se vilege por força da lei. O Ministério Público tem de pôr as mãos acima do facto. Então, este facto que eu estou a referir é aquele que é igual ao facto que o Venâncio Mondlane cometeu. O que é que isto veio mostrar-nos? O que é que o mundo está a dizer? É que, olha, até como é que se chama? Chama-se Frelidm. Parece que é assim que estão a dizer. Já houve Frenamo, agora já mudou de face. É Frelidm. Vê-se que o poder está de simpatias, né, com o MDM desta vez, em prejuízo da Renamo. Mas amanhã pode virar até e o disco tocar a mesma música do ontem. Mas saiu mal na fotografia. A Renamo veio esta semana a público acusar a Frelimo, o governo da Frelimo, de estar a impedir atividades políticas, parte dos seus membros. Até que ponto é que esta atitude, esta postura, estes todos cenários podem deixar alguma mácula nos avanços ao mais alto nível que o país estava a registrar? Primeiro dizer que a mulher de César não basta que seja fiel. É preciso parecer. Tem de parecer primeiro. Porque o aparente é que conta. Você vai, tem um problema, né, no país, você é estrangeiro e quer um advogado. É recomendado um advogado bom, segundo o recomendador. Você chega, bate a porta, apanha ali um indivíduo, está a escutar música aos auriculares, tá? Mas está com cabelo, sei lá, trançado, um casaco, a maneira de Jorge, não sei o quê. Como é que ficas? Como é que ficas? Ficas desanimado. Mas não é a roupa que identifica o conhecimento, nem o cabelo. Eu conheço altos, conceituados, acadêmicos e tudo mais. Mas, meu amigo, quer dizer, há determinadas funções que, sei lá, não é por acaso que mesmo fazendo calor os advogados aí com as gravatas e casacos para irem para a barra do tribunal. Então, o que nós assistimos indica, todo mundo que lhe parece, é que a Frelimo quer eliminar os potenciais rivais. Os potenciais, a teoria de potência e ato em Aristóteles, tu olhas para um tronco, ali tu tens uma cadeira em potência, uma mesa em potência. É só pegar no carpinteiro, vai esculpir, vai fazer uma mesa e vai sair uma cadeira. Então você pode olhar para o tronco e você ver uma cadeira, uma mesa ali naquele tronco. Tem a mesa, tem a cadeira em potência. Então, o que está a acontecer é que a Frelimo consegue ver potenciais rivais, verdadeiros rivais. Aquele é capaz de me tirar o pão da boca. Então, é preciso o quê? Evitá-lo à partida. Matar ab início. Não quer arriscar concorrer com ele, porque corre riscos de perder. E o que é que está a acontecer? É o que nós estamos a ver. Falemos com palavras concretas, para qualificarmos factos concretos. Eu vivo, foram vocês até que trouxeram a imagem para a gente ver nas nossas casas, um dos candidatos a fazer pré-campanha, abertamente, no mercado de Janete, e já esteve também, por exemplo,
nos distritos urbanos, mas enquanto isso tem um recurso no Conselho Constitucional. Logo, aquela decisão ainda não transitou em julgado. Não é uma decisão definitiva. E mesmo que ele deixe de ser concorrente, não deixa de ser membro daquele partido político. Então também tem direito de fazer o quê? A pré-campanha, como os outros estão a fazer. Não precisa ser efetivamente o candidato. A Ivone não é candidata em Quelimane. Não é candidata em todo o país. Mas ela é uma cidadã moçambicana, política, tem a liberdade de fazer o que os outros estão a fazer. Eles estão a fazer nos distritos urbanos. É o AMM, é o JM, são os candidatos, são os não candidatos, estão a fazer. E por que os outros não estão a fazer? Isto é uma reedição daquilo que aconteceu em 2014. O que a Frelimo fez no Sul? Foi impedir que um partido da oposição, que é o MDM, nessa altura ainda era rival. Sim. Agora parece que são amigos, até prova em contrário. Como eu dizia, a mulher de César não tem que ser, tem que parecer primeiro. Não tem que ser apenas, tem que parecer primeiro. O que aconteceu? Para se fazer campanha em Buane, para se fazer campanha na Mahacha, quer dizer, você encontrar um cordão humano, uma muralha humana, a não permitir entrar no mercado. Isso não é coisa contada. Eu vivi, como dizia Mutimato Bernabé, eu estive naquele combate, estive sim. O que estou a contar é uma roda viva que eu vivi. Fomos para Buane, mesma confusão, mas tremenda. Fomos para Magude, idem, Chinavane, idem. Aquilo fazer campanha a uma pancada e meia, apurrada. Mas o Sul não é Moçambique. O que é que diz a lei eleitoral? O que é que diz a Constituição? O que é que fez o Conselho Constitucional? Nem sequer uma censura. Não precisava de alguém se queixar. Assistiu pelas câmaras e tudo. Os acórdãos de um Conselho Constitucional para validação das eleições têm que ser também didáticos. Não basta só dizer que, olha, ganhou A e B. Não. Se houve violência, tem que também se referir a isso de modo que no futuro não venha a acontecer. E até de modo que se criem leis, né, naquilo que se chama do direito a constituir, de iure constituendo, do direito a constituir, para poderem equilibrar as leis constituídas. O direito constituído, de iure constituto. Porque as leis nunca são perfeitas. A toda hora tem que se aperfeiçoar. Aconteceu o que aconteceu em 2014, não se fez nada para alterar. A única coisa que eu ouvi de jeito é que não entram máquinas fotográficas no biombo, ali onde se vai votar. E, entretanto, tem lá um artigo que é como dar por uma mão e tirar por outra, ou mandar uma palmatória e depois dar o açúcar para a pessoa lamber. Aquela de os cidadãos podem vigiar o seu voto, mas a quantos metros? A 300 metros, eu já disse, são 3 campos de futebol. Estica 3 campos de futebol daqui, se você há de conseguir ver onde é que se situa o posto eleitoral. Devia ser, mas é a 5, 10 metros. Estamos na cidade, nós não estamos no campo. Mesmo no campo, 300 metros é muito, muito metro. Então, por que precisam de população longe das urnas? Por quê? Porque não querem ser fiscalizados. Não querem eleições transparentes. O problema está aí. E por que não querem eleições transparentes? É mais do que claro. As instâncias de recurso, eu falo do Tribunal Constitucional, do Conselho Constitucional como do Tribunal Administrativo, vão ser
ou melhor, estão a ser os pontos que mais solicitações estão a receber neste período antes do processo eleitoral? Acha que vai ser possível despachar num bom sentido, despachar todo este processo e conhecer um desfecho? Eu gostaria que essas instituições me desmentissem. O povo ficaria a ganhar. Porque nós já temos um exemplo de 2014. O Conselho Constitucional validou resultados com base em justificação eletrônica. Editais aonde? Por mais que pendurasses o presidente do Conselho Constitucional no estendal por uma mola, de cabeça para baixo, não te traria os editais e já tinham sido queimados. E por que foram queimados? E se eu estiver a mentir, que tragam os editais de 2014. Até porque na lei devia vir lá um período, pelo menos o período que durar aquele mandato, que recebeu desses editais, dessas eleições. Os editais não podem ser destruídos. Como é que você destrói um documento que ainda nem sequer completou o seu papel? Como? E quem é que legitimou isso? Quem fez é o Conselho Constitucional. Quem legitimou é o Conselho Constitucional. O Tribunal Administrativo, relativamente aos recursos, todos estamos à espera que façam o contrário desta vez. Queremos ver, todo mundo está à espera. São instituições que deviam distanciar-se. Os princípios que governam, né, e comandam e governam os tribunais são princípios claros. Imparcialidade, legalidade. Os juízes devem a sua consciência e à lei, obediência. Obediência à sua consciência e à lei. Mas o que nós estamos a ver, as nossas instituições não obedecem à lei, não obedecem à sua consciência. São consciências corrompidas. São consciências compradas ou compráveis, vendáveis ou vendidas. Mas a verdade é uma, é tudo menos o que deviam ser. Este é o verdadeiro quadro jurídico-político que nós temos em Moçambique e, sobretudo, relativamente às eleições. Daí que nós vemos, eu estava em casa, a ver, né, uma série de coisas, pronto, a gente vai lá quando somos solicitados, né? Estava a ver esta questão do Manuel de Araújo, a perda do mandato que vai na Lei 797 de 31 de maio, e até é o que é alegado no decreto, né? Decreto do governo. Artigo 10, número 2, a linha D. O que é que diz? No número 2 diz: perdem o mandato os titulares de órgãos das autarquias locais que, a linha D, após as eleições se inscrevam em partido político diverso ou adiram à lista diferente daquela em que se apresentaram a sufrágio. Tudo bem. Já comentei acerca disto. Para mim, está a coartar até certo ponto o direito do cidadão. E esse direito fundamental está na Constituição. E isto é apenas uma lei ordinária. É um pouco até o que a Ivone esteve a dizer. Não estamos a pedir para interpretar com base na lei principal, na lei fundamental. A lei fundamental é a Constituição. Porque não faz sentido. Eu não renunciei faltando 2 anos, ou logo após as eleições, 1 ano depois, 2 anos depois. E eu simplesmente renunciei, como se diz, porque a lei diz que eu tenho que renunciar sem dever dizer, para começar. Eu simplesmente, no uso da minha liberdade, no mandato seguinte, eu quero exercer o meu direito, né, de participar na vida política, mas com outro organismo. Tenho o direito de não gostar mais do mas isto aqui é muito natural, mesmo no casamento. Eu vou lá,
vou dizer, juro por minha hora, porque amo, gosto, vou estar ao lado na doença e na saúde, na chuva e ao sol. Mas também o contrário é verdadeiro, quando tudo já acabou, né? Eu tenho direito de me divorciar. Não posso ser amarrado. Não interessa filha de quem seja. Já não quero. Ela também já não me quer. Isto é liberdade. Agora você não vai dizer não, você não tem direito a casar a outra porque você deixou aquela. Não. Isso existe lá onde funcionam os dogmas. Não é? Ali não se discute. Eu creio, não sou Deus, Senhor, né, que criou o céu e a terra, né? Foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Não pergunte como é que é possível isso tudo. Isto são dogmas. Dogma é autoridade. Autoridade é ditadura. Não tem diferença nenhuma. É por isso mesmo que a religião não é mais do que uma ditadura. Ok? Então, o que é que acontece? Eu, quando vou para aqui, vejo o artigo 11, creio eu, sim, processo e competência para a decisão da perda de mandato. Ora, aqui eu constatei que o próprio procedimento não foi seguido tal e qual. Por quê? Vem, por exemplo, no número 3, porque diz o seguinte: a perda de mandato será procedida depois vem inquérito, sentença judicial, verificação dos factos que consubstanciam as situações das alíneas A e B do número 2 do artigo anterior. A e B, eu vou reler para ouvir, do número anterior. A, após a eleição, sejam colocados em situação que os torne inelegíveis, ou se torne, etc, etc. B, sem motivos, deixem de comparecer a 6 reuniões seguidas ou 12 reuniões interpoladas. Não está na linha D, que é o caso de você mudar-se para uma ou outra. Então, depois, vem para o número 3 deste artigo 11 e diz, no caso da alínea C do número 1, a linha C do número 1 deste artigo 11 diz C, verificação dos factos que consubstanciam as situações de A e B, como eu disse, não consta a questão de mudar para outro partido. Portanto, mais adiante, tu vais encontrar, até porque mesmo aqui, no caso da linha C, do número 1, a verificação dos factos cabe à Assembleia da Autarquia, que os comunicará ao ministro competente nos termos do artigo 8. Esta é a competência da Assembleia. O que a lei não disse, você não vai dizer nem fazer. Ora, se de facto você entender que o edil X violou este artigo 10, número 2, a linha D, que aqui está retirada a competência da autarquia, significa que o organismo de tutela, de ofício, mais uma vez, como a CNE, não precisa de queixa, se de facto concluir que há um requisito bastante para ele ser suprimido da corrida, não precisa que um outro acione, um outro concorrente acione. É polícia? Quem é o polícia no processo eleitoral? É a CNE. É a CNE, sim. Não é o MDM. Então, do ofício, a CNE é que deve chamar a si essa prerrogativa. Então, o que é que nós concluímos aqui? Concluímos, tomando conhecimento de factos suscetíveis de conduzir à perda do mandato, o ministro competente, nos termos do artigo 8, não é? Que vem lá a tutela e tal, assegura que o visado seja ouvido. Parece que não foi ouvido pelo ministro, foi ouvido pela Assembleia. Erro.
de interpretação. Interpretação e aplicação. Fixando-se o prazo de 30 dias para a apresentação da sua defesa e fornecendo-lhe todos os elementos por ele solicitados que possam ser essenciais para a defesa e de que ainda não tenha conhecimento, nomeadamente os relatórios dos inquéritos e sindicâncias e respectivos elementos de prova. E tem um prazo de 30 dias, que está, creio eu, no número 5, né? O prazo de 30 dias, não, está mesmo aqui no número 4. O que significa que, embora o processo é tido como urgente, mas isto não aconteceu. O que aconteceu foi a Assembleia, que só tem a competência, não fui eu que escrevi, tem a competência de fazer a verificação, né, da linha C do número 1. E a linha C do número 1 vai nos remeter à linha A e B, de que não consta a linha D, que a linha D, e eu faço questão de reler. Portanto, perdem o mandato os titulares dos órgãos das autarquias locais que, a linha D, após as eleições, se inscrevam em partido político, que é este o caso do Manuel de Araújo. E eu não estou a dizer que materialmente não tenha, portanto, havido uma infração ou lá o que seja. Mas em termos de procedimentos. E eu não sei, aqueles show-off, para já são aqueles. Quer-me parecer, eu não li o decreto, mas quer-me parecer que a primeira coisa que fizeram foi anular a decisão da Assembleia. Mas então, os danos morais que provocam o indivíduo, que é submetido a uma inquisição daquelas, quem é que paga? Aquele show-off todo foi para fazer o quê? Para mostrar a bilis que se tem contra um indivíduo que diz que já chega, muito obrigado, mas eu, o próximo mandato, quero mudar de estação. Não sou proibido, a lei não me proíbe eu ir para um outro partido. Não estou a ir no mesmo mandato, não. Eu estou-me a inscrever para o mandato seguinte. No mandato seguinte, eu não quero constar da sua lista. Portanto, a Constituição, em nenhum momento, a filiação a um partido não implica a renúncia à cidadania. O direito de eu me locomover, de eu escolher o partido que eu quero, é um direito fundamental. Agora, eu quero ver como é que o Conselho Constitucional vai descalçar esta bota. Porque, de facto, o indivíduo não é proibido, não. A lei constitucional não proíbe que o indivíduo faça escolhas. Eu não estou a escolher o outro partido para concorrer. Vamos supor que intercalares ou outra coisa qualquer nesse mesmo mandato e eu quero mudar. Não. Neste caso, este mandato eu levo até o fim. Até porque esses prazos, se você for a ver, esses 30 dias, mais os 20 dias ali, se for a ver, daqui a nada já acabou o mandato do Manuel de Araújo. Recurso aqui, recurso ali, vai para o constitucional, que é a instância irrecorrível, a última instância, já acabou o mandato. Qual é o objetivo da destituição do Manuel Araújo? É não concorrer. É não concorrer. E por que tem que decidir assim? Porque é um rival, não é candidato. É um potencial rival. Sabe o que é rival? As senhoras sabem bem esse termo, que é rival. É um potencial rival político, adversário político, a sério. É um derby, se formos ao futebol, clássico. Não se sabe quem ganha, só no fim dos 90 minutos é que se sabe quem ganha. Aí é que está o grande problema. Ora, é mau, é feio, é inconstitucional, é imoral, é ilícito você utilizar. Aconteceu com o MDM em 2009. Hoje é o MDM que está a utilizar o mesmo bastão ao outro. Aconteceu o mesmo. Não foram excluídos de vários círculos em concorrer para as autarquias? Não foi o que aconteceu em 2009? É o que está a acontecer agora com
com o MDM a pedir agora que seja excluído os outros. Mas tudo bem, estão dentro de uma certa liberdade, mas o Conselho Constitucional tem de exercer o seu poder de magistrado. Tem que ser verdadeiramente uma magistratura e não um burô político. Eu já disse isso. O Conselho Constitucional tem de despir, né, as batas de burô político para ser de facto um Conselho Constitucional. Até porque a mim não me arrepia nada que amanhã se convoque a Assembleia para poder transformar o Conselho em um verdadeiro tribunal. Porque nós não podemos continuar a assistir isto. E eu já disse, como é que se sente o indivíduo? Você sabe, esta mulher já não me quer, mas tem que estar aqui comigo à força. Se você sair daqui, eu hei de ir limpar os teus pais. Onde eu te encontrar, eu vou te limpar. Vou te partir as pernas. Quer dizer, não pode. Não pode. Nós temos que, de facto, pensar 2, 3 vezes isto. Porque é que, de facto, libertamos este país. Libertamos este país para oferecermos isto que estamos a oferecer agora. Libertamos a terra e o homem para acontecer isto que está a acontecer agora. Não. E eu penso que a resposta é desnecessário. Porque não pode. Portanto, o poder deve deixar de utilizar as instituições, os tribunais, as polícias. É por isso mesmo que eu disse, estão à espera do Conselho Constitucional, ouviu, quando falavam sobre as polícias. Embora tenha dito, não, mas nós mantemos o espírito de paz. Ora, isso é o mesmo que dizer, ok, eu perdoo, mas não esqueço. E se, entretanto, vocês insistirem que a gente não pode existir como cidadãos com direito a fazer política neste país, olha, vamos à vaca fria. Vamos à lição anterior. Não é por acaso que nós temos o problema que temos. É que Arnamo chegou à conclusão de que se desarmar reduz-se a pó. E das cinzas, não acredito que seja a Fênix que ressuscite. Então, podes crer que estão na retranca. Estão à espera para ver o que é que o Conselho Constitucional vai dizer. Porque eu já ouvi que uma das coisas que vão fazer é retirar os seus elementos das comissões, como forma de retaliação. E eu já disse, para mim, o líder falecido, já ouvi até a brincar, a dançar, a rir. Eu já estive com ele, conversar com ele. Não é aquela pessoa que muita gente pensava. Mas o Suf, sim. Peçam a um psicólogo para traçar o perfil psicológico dele. Eu digo com toda a franqueza, o homem me parece que é mau. Só me lembro um filme dos nossos tempos, nos anos 60, Eu Sou Mau, é de Constantino. António Frangulhos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estudos. Seguramente que sexta-feira estaremos de volta e com mais temas para debater. Obrigado. Obrigado. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr a informação. Até já.